Fala minha gente, tudo certo? Vamos nessa então falar sobre Internacional nesse vídeo para te atualizar as últimas do Colorado. E olha, tem notícia, tá? Tem Canóbio, proposta de 8 milhões de dólares, que a direção tá enlouquecida com essa situação. O presidente Barcelos falando abertamente sobre, olha, 2 jogadores que tudo indica podem acabar deixando o estádio Beira-Rio e já tem uma missão por eles. E os 7 nomes que vão voltar, mas que serão no máximo o que a gente chama no futebol de moeda de troca, porque o Inter não deve ficar com eles. Já tirou detalhes? Antes preciso te falar da Zapay. Z-A-P-A-Y, Zapay, um aplicativo que vai te ajudar a pagar o teu IPVA. 2025 tá aí, já tá aberto para quem quiser pagar o IPVA em cota única, ou seja, tu vai lá e quita o IPVA de cota única e tem um desconto que pode começar em 6% e dependendo do teu caso pode ser 28% de desconto, dependendo do governo, aí, do programa do governo que for indicado, mas no mínimo 6% no ato do pagamento por pagar na cota única antecipadamente. Bom, mas eu não tenho para cota única, fica tranquilo. A Zapay vai parcelar para ti em 12 vezes no teu cartão de crédito. Ela paga como se fosse à vista e parcela em 12 vezes no cartão. Quer melhor? Usando meu código JBFilho20, tu tem 20% de desconto nas taxas do cartão lá com a Zapay. Então tem desconto no governo, desconto no JB e ainda parcelamento em 12 vezes. Aqui na descrição, no primeiro comentário, baixa e paga o IPVA 2025 para rodar numa boa. Gente, vamos lá. Monique Vilela, quem não sabe, Monique Vilela, ex-repórter da Banda B em Curitiba, da Rádio Banda B, que é a principal rádio por lá, a Banda B, a Transamérica, são as principais rádios de Curitiba. Ela tem um canal no YouTube, trabalha muito, é setorista há muito tempo sobre o Atlético Paranaense, sabe tudo do Furacão, e ela bancou a informação de que o Internacional fez uma oferta de 8 milhões de dólares pelo jogador... Fugiu o nome dele? Gente... Caramba! O Forlan da Shopee, segundo o Baldasso. Caraca! Rapaz, eu tô com o nome dele aqui. Canóbio, tá? Que ela fez sobre o Canóbio. Sim, você deve ter ficado aqui, eu vou até deixar isso na gravação, porque às vezes a mente trai. Que 8 milhões de dólares teria sido feita a proposta. O dólar tá tão louco, nesse momento tá R$6 o dólar, 8 dá 48 milhões de reais, tá? Mas ela disse que o Furacão negou e tá pedindo 10 milhões de dólares, que dá 60 milhões de reais. Essa notícia, e eu preciso respeitar muito a repórter, porque ela é muito competente, mas eu também preciso dar o outro lado. Tanto o Gonzalo Sorondo, aquele ex-zagueiro, que é o empresário do jogador, quanto a direção, negam veementemente. E eu confesso que eu até achei muito engraçado o Jairo Vinck dizendo na live do Baldasso o seguinte, olha, só se o Inter foi trocar o gramado do estádio Beira-Rio e achou petróleo, porque não teria como pagar esse valor para um cara de 24 anos que dificilmente teria investidores e tudo mais. O Sorondo está dizendo que ele tem proposta do Milan e que ele deve jogar no futebol italiano, né? Que Inter, outros clubes brasileiros querem, mas que ele tem tendência que vá para lá. Mas enfim, fique sabendo que hoje teve uma repórter bem informada dizendo, olha, 8 milhões de dólares, 48 milhões de reais foi a proposta do Inter. Mas a direção tava meio maluca com isso, tá? Dizendo, cara, não tem nem condição. Mas, uma dessas, né? Vá que o Inter acha que o Canóbio... O Inter acha que o Canóbio seria um baita reforço, tá? Que seria uma baita possibilidade. Mas não tem a tendência que não consiga, até porque não tem investidor, não é nem o perfil desse tipo de jogador para ter investidor, para um cara que pudesse emprestar o dinheiro, para depois o Inter pagar, não é a tendência. O jogador que é mais possível, mais viável, é o Eric. Aquele volante, segundo homem de meio campo, ele joga de primeiro também, mas o Inter gostaria dele para segundo homem de meio campo, e tem uma troca aí que pode acontecer. O Baralhas é um jogador que pertence ao Inter, tá voltando, e o Internacional tá tentando colocar o Baralhas num negócio para fazer o seguinte, o Atlético Paranaense quer o Baralhas, e aí, manda o Baralhas e mais uma grana. A dúvida é qual seria essa grana? Qual seria este valor? Qual é a grana que o Inter pode colocar? Mas aí seria um destino para o Baralhas. Só que assim, o Inter tem vários jogadores que precisa realocar. Hoje o presidente Barcelos esteve na RBS e confirmou que tem vários jogadores que o Inter sabe, ele disse claramente, ele deu entrevista e ele falou, ó, tem vários outros clubes que o Inter está olhando, que está conversando, e que ele disse que outros clubes têm interesse nesses jogadores que podem servir de moeda de troca. Eu te confesso que tem outros 7, tem 7 jogadores, o Baralhas é um, tá? É o Baralhas mais 6 que entram nessa lista. Tem o Kehler, goleiro,
tá voltando de empréstimo do Vasco. O Emerson Júnior estava no Atlético Goianiense. O próprio Baralhas, que eu já citei. Tem o Gabriel Ruf, que estava no Atlético Paranaense, vai voltar, porque o time caiu, os caras não vão bancar ele. O Estevão estava no Guarani, estava jogando volta. O Lucas Ramos está na Letônia, também é um cara que pode estar à disposição. E o Gabriel Barros, que estava no Havaí, aquele atacante de velocidade, contratado do Ituano e tal. É um jogador. Recentemente o empresário dele deu entrevistas. A gente ficou sabendo que o Gabriel Barros teve uma conversa com o D'Alessandro, vazou que a informação, acho que foi o pessoal da Revista Colorada que deu. Foi o pessoal da Revista Colorada que deu que o Gabriel Barros teve uma conversa com o D'Alessandro para tentar ter nova oportunidade no Inter, ver se ele podia pelo menos começar a temporada, jogar alguns jogos para mostrar, talvez que amadureceu e tudo mais, mas é tendência que o Inter não use. O presidente dessa entrevista que deu da RBS chegou a citar dizendo, um dos emprestados que voltaria é o Gabriel, que ele está num contexto da janela de janeiro que vários clubes estão dizendo que, como não... e ele disse que falou com outros presidentes, vários clubes querem fazer trocas de jogadores, e o Inter tem esses ativos, vai tentar, te dou o Kenner e tu me dá esse jogador, te dou o Gabriel e tu me dá esse jogador. Isso tá no contexto colorado, tá no radar do Inter, mas nenhum desses 7 aqui, nem Baralhas, nem Gabriel, nem Keider, nem Emerson Júnior, nem o próprio Gabriel Barros que está tentando, aí deverão ter oportunidades no elenco do Internacional, são esses 7 que voltam. Eu quero fechar o texto, o vídeo na verdade, porque o presidente Barcelos também falou sobre as situações de Vitão e Wesley. E na entrevista, o presidente admitiu sondagens por atletas do Inter, disse que não tem proposta oficial ainda na mesa, mas daí a gente fica, né? Wesley, qual é a informação? Os caras do Krasnodar da Rússia chegaram semana passada, 10 dias atrás, com uma possibilidade de 8 milhões de euros. Aí o Inter disse, não, 8 não dá, eu quero 10. E aí eles passaram para 9,5. Aí o Inter tá dizendo, não tem a proposta na mesa. Mas ninguém vai ficar botando papel timbrado atrás de papel timbrado. Vem um representante aqui, o cara oferece. Se ofertou, é oferta. Aí o presidente diz, não tem nada certo. Não, tem conversa. E o presidente acaba confirmando isso quando ele diz que tem sondagem, tá? Só pra galera entender. Aí o presidente diz que o Inter tem necessidade de venda, que precisa ouvir, que precisa falar. Aí ele fala o seguinte, por que, palavra do presidente Barcelos, por que a gente não pode, ao sair o Vitão, Wesley, achar outro? Este é o desafio. Gente, para um presidente do tamanho do Inter, chegar e falar, olha, por que a gente não pode, com a saída de um Vitão, com a saída de um Wesley, achar um outro? Esse é o nosso desafio? É claro que essa é a tendência. Eu acho que o torcedor colorado tem que começar a se preparar que tendência hoje seria por saída do Wesley e tendência hoje seria por saída do Vitão. Porque eu insisto, a frase foi, por que a gente não pode, ao sair Vitão e Wesley, achar um outro? Foi uma pergunta que ele fez. Esse é o desafio. O presidente está abrindo uma porta e está te escancarando o cenário, dizendo, eu preciso fazer essa venda. E aí, o que tu acha dessa história toda que eu te contei? Se inscreve no canal, assina a notificação, deixa teu like, comenta aqui embaixo para ver mais vídeos.